Y empezamos. Bienvenido, bienvenido, sé muy bienvenido a un episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer destravar o seu espanhol, aqui é o lugar certo, porque aqui nós usamos o método AVC, auditivo, visual e sinestésico. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela, eu sou brasileira e argentina por opção. E há anos eu estudo idiomas e ajudo a brasileiros a falar espanhol. E sabe por que você deve assistir essa aula? Porque quanto mais palavras do espanhol você conhecer, melhor você vai poder se comunicar. E é isso que eu vou fazer hoje aqui. Eu vou, por meio de uma história, te mostrar novo vocabulário. Vou te ensinar sobre pronúncia, sobre os héteros e ainda, como se não bastasse, eu vou fazer exercícios de fixação na memória. Então, antes de começar, eu queria fazer um comentário rápido. Eu sei que tem muita gente que assiste minhas aulas porque acha que o espanhol é uma língua linda, que realmente é, né? Acho que todo mundo concorda. Mas eu quero te lembrar que essa aula é uma aula séria, com conteúdo denso. Conteúdo que, se você não estiver com papel e caneta na mão, anotando, se você não estiver aqui de corpo e mente presentes aqui, você pode estar, infelizmente, perdendo o seu tempo. E a última coisa que eu quero fazer é que você perca o seu tempo. Então, se você não vai estar aqui realmente disposto, eu recomendo que você nem assista essa aula. Inclusive, você pode colocar na lista de assistir depois, assim você não perde ela de vista. Mas agora, se você está aqui para aprender, de verdade, perfeito. Você está com a faca e o queijo na mão. Então, nos próximos minutos, eu vou ativar em você a aprendizagem visual e auditiva. Visual por quê? Deixa eu te mostrar. Aqui do lado, você vai ver, eu vou estar mostrando o texto aqui na tela e você também vai ativar a sua aprendizagem auditiva porque eu vou ler a história em voz alta, ok? Você vai aprender das duas formas, vendo e ouvindo. Preparado? Papel e caneta na mão? Empezamos! História número 17. El cascabel del gato. Una familia de ratones vivía en la cocina de una enorme casa. Ellos eran muy felices hasta que un día la dueña llegó del hogar y adoptó un lindo gatito. Ese gatito creció y se convirtió en un gran cazador que estaba siempre al acecho. Cansados de vivir en peligro, los ratones se reunieron para ponerle fin a tan difícil situación. En la reunión se discutieron muchos planes, pero ninguno parecía bueno. Por fin, un joven ratoncito se levantó y dijo: «Tengo un plan muy sencillo, pero puede ser exitoso. Atemos un cascabel al cuello del gato y por su sonido sabremos siempre el lugar donde se encuentra». La ingeniosa propuesta fue acogida por todos los ratones. De repente, un viejo y sabio ratón se levantó y les preguntó: «Muy bien, pero ¿quién de ustedes le pone el cascabel al gato?» Todos los ratones se quedaron calladitos. Moraleja: es más fácil decir las cosas que hacerlas. E essa foi a nossa história de hoje. Já lemos o texto em voz alta, agora nós vamos revisar as palavras destacadas no texto. Você pode ver que no texto existem algumas palavras da cor verde, outras da cor vermelha. Nós vamos agora ver a tradução direitinha desse texto e vamos trabalhar em cima dessas palavras que são as palavras mais diferentes para você que é brasileiro. Vamos lá? Primeiro, el cascabel del gato. Aqui a gente já começa com uma palavra que pode te confundir. Cascabel, você pode pensar na cascavel, aquela cobra, né, que tem um chocalho assim na ponta do rabo, né? Cascavel. Mas cascabel, em espanhol, é na verdade o que está aparecendo aqui na imagem, ó, esse sininho, cascabel. E também, em alguns casos, chocalho.
Então, el cascabel del gato. Então, o sininho, o chocalho do gato. Tá? Normalmente é chocalho. Então, continuamos. Una familia de ratones vivia en la cocina de una enorme casa. Uma família de ratones. O que é ratones? Ratos. Você consegue ver aí na imagem. Ratos. O que sim eu queria explicar para você que existe uma diferença em dizer um ratón e uma rata. Você sabia disso? Quando nós falamos em espanhol ratón, nós estamos fazendo referência ao rato. Enquanto quando nós dizemos rata, nós estamos falando de uma ratazana. Então são animais diferentes. Ratón é um rato normal e rata é um rato. É uma ratazana. Rata é ratazana. E também é possível você encontrar esse animal com outros nomes. Por exemplo, na Argentina e no Chile, quando o ratinho ele é bem pequenininho, chamam ele de laucha, uma lauchita. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que às vezes acontecia de entrar um rato dentro de casa, né? E aí meus pais ficavam falando, creio que há uma lauchita andando por acá. Parece que tem um ratinho, porque é um rato pequenininho. Isso é algo que se usa mais na Argentina e no Chile, tá? Continuamos. Uma família de ratones, de ratos, vivia na cozinha, você entende? Mas agora, um ponto muito interessante sobre a palavra cocina. A palavra cocina, em espanhol, tem dois significados. Um é igual ao português e outro não. Cocina quer dizer cozinha, mas também cocina quer dizer o fogão. Por exemplo, se eu te falar, vou a comprar uma cocina, tenho que... Mi cocina se rompió. De que cocina eu estou falando? Da cozinha ou do fogão? Do fogão. Tenho que comprar uma cozinha. Não fecha. Tenho que comprar uma cocina quer dizer tenho que comprar um fogão, tá? Então, você sempre vai ver pelo contexto de qual dos dois significados que nós temos que considerar. Se é cozinha ou se é fogão. Neste caso aqui, os ratos viviam na cozinha ou no fogão? Na cozinha, o contexto te mostra. Então, uma família de ratones vivia en la cocina de uma enorme casa. Eles eram muito felizes até que um dia a dueña del hogar adoptou, aqui ó, um dia a dona del hogar, algo muito interessante para essa palavra também. Hogar quer dizer lar. Aquela frase, lar, doce, lar. Hogar, dulce, hogar. Hogar pode se traduzir por lar, mas também pode se traduzir por lareira. Como eu vou saber, Pamela? Qual é qual? O contexto. Hasta que um dia, la dueña del hogar. Será que era lareira que a gente está falando? La dueña del hogar, a dona do lar. O contexto mostra que até agora ninguém falou de lareira nenhuma. Tá? Então, o contexto ele é crucial. Por isso que é importante a gente pegar as palavras sempre com algum contexto em volta. Assim a gente sabe do que a gente está falando. La dueña del hogar adoptou um lindo gatito. Um gatinho pequeno, gatito. Às vezes a gente vê os professores da internet falando um cachorro de gato. Porque é disruptivo, porque é algo que dá um nó na cabeça dos brasileiros. Mas, sendo sincera, nós falantes de espanhol, quando a gente quer falar um gato filhote, a gente não fala cachorro de gato, a gente fala um gatito, né? É mais comum, mais fácil, né? Mais curto. Mas se você ouvir ou ler algum livro cachorro de gato, existe, tá? Eu te recomendo não ficar dizendo isso no momento de falar o espanhol, porque o falar ele é mais informal. Quando você estiver com um nativo e você quiser falar para ele que você encontrou um gato filhote, fala, encontrei um gatito. Não precisa falar um cachorro de gato, tá? Hashtag pã sincera. Desculpa. Vamos lá. El gatito creció y se convirtió. O gato cresceu e se converteu. Será que ele se converteu a uma religião? Não. Será que ele fez a conversão enquanto ele estava dirigindo? Convertir-se no espanhol, a gente traduz por transformou. Ele se transformou. Então, o gato cresceu e se transformou
em um grande caçador, em um gran cazador, que estava sempre al acecho. Um caçador que está al acecho é aquele caçador que está te observando de longe. Estar al acecho é o que os leões, os gatos, todos os animais que caçam, eles ficam al acecho, observando a presa de longe, só esperando para dar o bote. Tá? Isso é estar al acecho. Cansados de vivir en peligro. Vivir en peligro. Cansados de viver en perigo. Los ratones se reunieron para ponerle fin a tan difícil situación. Os ratos se reuniram para pôr fim a tão difícil situação. En la reunión se discutieron muchos planes. Na reunião se discutiram muitos planos. Então, reunião, presta atenção de como se escreve. Na hora dos exercícios a gente vai escrever, tá? Reunião. Planes, não planos, planes. Plano, em espanhol, é algo que é plano, igual do português. Plano de estou planejando algo, aí você tem que usar a palavra planes. Estou planeando, tá? E depois também tem a palavra planar, que é o que o avião faz, né? Quando ele está descendo, planar. Ele não planeia, imagina um avião planeando, ele está planejando o avião. Não, ele plana. Vamos continuar. En la reunión se discutieron muchos planes, mas ninguno parecía ser bueno. Nenhum parecia ser bom. Por fim, então, um jovem ratoncito se levantou e dijo, um jovem ratinho se levantou e disse, tenho um plano muito sencillo. Tenho um plano muito simples. Sencillo nós traduzimos por simples. Mas, Pamela, eu já vi a palavra simple em espanhol. Existem duas palavras diferentes, tá? Existe a palavra sencillo, que a gente traduz como simples do português, e a palavra simple, só que sem a letra S no final, simple. Só que o simple do espanhol ele tem uma conotação diferente que no português. No espanhol é como se ele tivesse uma leve conotação negativa. Se alguém te chama de simple em espanhol, não é uma coisa muito boa, né? Tá dizendo, ai, que roupa mais simple, não? Agora, se a pessoa fala, não, tu roupa é sencilla, aí sim ela tem esse peso que o simples tem no português. Então, digamos que o simple tem essa leve conotação de algo mais pobre, algo mais que está faltando algo. Por isso que eu te recomendo que quando você vai falar o espanhol, use a palavra sencillo, ok? Hice la cena y es muy sencilla. Cociné una lasanha sencilla. Agora, se eu falar, eu fiz uma comida simple, hice uma comida simple, vai ficar como simples, mas para ruim que para bom. Entende? Vamos lá. Tenho um plano muito sencillo, pero puede ser exitoso, mas pode ser exitoso. Talvez possa te lembrar da palavra em inglês exit. Sabe quando a gente entra em algum lugar público e tem o quadradinho escrito exit com X, né? Exit, que se lê. Talvez você pense em saída quando você vê essa palavra. Mas éxito, exitoso, quer dizer bem-sucedido. Se eu sou uma pessoa exitosa, tenho éxito, quer dizer que eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho sucesso, tá? Então, ele falou, o plano ele é muito simples, mas pode ser bem-sucedido. Atemos vem atar, que existe no português, mas é menos usado do que no espanhol. No espanhol é o mais usado, atar. Por exemplo, amarrar os cadarços. Atate los cordones, falou o pai para o filho. Atate los cordones. Isso na Argentina, tá? Tem boceu aí. Atemos um cascabel al cuello del gato. Vamos amarrar uma cobra no coelho do gato. Sim? Não. Por isso essas palavras estão em vermelho. Cascabel, como já te falei, cascabel quer dizer chocalho, aquele sininho que faz barulhinho, que fica no colarzinho dos gatos.
tá? E cuello não tem nada a ver com coelho, cuello é pescoço. Então, amarremos um chocalho no pescoço do gato. Viu que não tinha nenhuma cascavel, nenhum coelho ali? Então, e por su sonido, o som, pelo seu som, saberemos sempre o lugar onde o gato se encontra. La ingeniosa proposta foi acogida, a engenhosa proposta foi acolhida por todos os ratos. De repente, um velho e sábio rato se levantou e lhes perguntou. Atenção aqui, o R ele troca de lugar na palavra, o R ele troca de lugar na palavra perguntou. A gente, no português, diz perguntou. O R ele vai depois do E, mas no espanhol é ao contrário. O R vai antes do E, é preguntou. A gente fala tengo una pregunta e não tengo una pergunta. Ok? Suave, detalhe, mas que pode fazer diferença, hein? Muy bien. Pero, ¿quién de ustedes le pone el cascabel al gato? Muito bem, mas quem de vocês vai colocar, poner? Em espanhol nós usamos mais o verbo poner que colocar. Pamela, existe o verbo colocar? Existe, também pode usar, depende muito da região. Na Argentina a gente usa mais o poner, tá? Mas eu sei, por exemplo, que pode ser, ok? Pode ser, é minha opinião, que no México se use bastante o colocar. Então depende, tá? Escolha o que você quiser. Os dois estão certos. Quem de ustedes le pone el cascabel? Quem é que vai colocar o cascavel, né? Quem é que vai colocar o chocalho no gato? Eis a questão. Todos os ratos ficaram caladinhos. Caladinhos. Moraleja, moral da história, é mais fácil dizer que fazer. É mais fácil dizer as coisas que hacerlas. Easier said than done, em inglês. Então, essa frase aí, ela está por todo mundo. É fácil falar, difícil fazer. Pronto, já lemos o texto, revisamos as palavras, agora vamos ver a parte da pronúncia. Como é que vai funcionar? Nós vamos fazer a parte da pronúncia de cada frase. Vou te explicar aqui. Vou colocar aqui em cima. Vai ser assim, ó. Eu vou ler a frase e você vai repetir depois de mim em voz alta. Eu sei que algumas pessoas nessa hora preferem só ficar me olhando e treinando a pronúncia mentalmente. Eu sei. Mas olha só, faz toda a diferença que você fale em voz alta. Sabe por quê? Porque você precisa treinar o seu aparato fonológico para pronunciar o espanhol. Ou seja, você precisa treinar sua língua, seus lábios, suas bochechas, os músculos do seu rosto. É como se você estivesse fazendo atividade física, mas com o rosto. Enquanto você treina, você vai estar ensinando para o seu cérebro o movimento de cada letra, de cada som. E vai chegar num ponto que isso vai estar tão colado na sua memória que a pronúncia correta ela vai sair de forma natural da sua boca. Sem esforço, sem ficar pensando todo o tempo. Mas para isso, você tem que praticar muito. Por isso, eu recomendo que, se você preferir, claro, vá para algum lugar onde você se sinta confortável, onde você se sinta à vontade para fazer barulho, para falar sozinho, sem ninguém ficar olhando para você de forma estranha, como se você tivesse algum probleminha. Tá bom? Certo? Já está posicionado? Empezamos? Vamos. Una familia de ratones vivía en la cocina de una enorme casa. Tú. Genial. Uma coisa interessante. A letra V no espanhol, nós vamos fazer o som de B. Por isso que pode ter doído um pouquinho para você dizer vivía. Vivía. Una familia de ratones vivía en la cocina de una enorme casa. Continuamos. Ellos, aquí primero. Ellos eran muy felices. Leia. Aí você me pergunta, mas Pamela, você fez para os dois L's, você fez o som de J. Você falou ellos. Como assim? Então, os dois L's no espanhol é
o que nós chamamos de dígrafo. Duas letras que, quando se unem, se transformam em um só som. Então, grafo, de grafia. Dígrafo, duas letras, um som. O dígrafo doble L ou EG, ou seja, o LL, ele tem mais de uma possibilidade para ser pronunciado. Você pode usar para ele o som, deixa eu escrever aqui. Você pode pronunciar ele como se fosse um I. Você pode dizer ellos, ellos. Inclusive, segundo a minha opinião, humilde, é um dos sons mais usados para o dígrafo LL, tá? Então, você pode dizer ellos, ellos, bastante comum. Você também pode dizer ellos, que é o que eu faço, ellos, como se fosse o J do português. Você também pode usar o DJ, que eu digo, que é o ellos, ellos. Você também pode usar o SH, echos, echos. As 4 opções existem e são possibilidades que você pode escolher. Todas estão corretas. O único detalhe que eu sempre comento é que esse último aqui, ele é mais usado na Argentina, especificamente em Buenos Aires e arredores, e no Uruguai. Então, se você escolher esse quarto, último, fique consciente que as pessoas que vão te ouvir falando espanhol já vão te conectar a essa região, tá? Vão achar que você estudou lá ou aprendeu de algum argentino, algum uruguai, tá? Só avisando. O resto tá tudo igual, tá? Você escolhe um som e segue a sua vida usando sempre esse som. Não fica misturando, porque primeiro usa o I, e aqui usa o J, e aqui o DJ. E quando vê, sua cabeça tá uma salada de fruta, cheia de ideias, mas na hora de executar, vem a confusão e você trava por isso. Por isso que desde o início, escolha um som e continue. Ah, mas Pamela, não tenho certeza. Escolhe um só para essa aula aqui. Depois, se você quiser trocar, você troca. Mas não ande na névoa, não ande no escuro, não ande, vou chutando, eu vou deixando a minha língua me levar. Escolha, isso vai te dar muita clareza. Depois que quer trocar, você troca, tá? Vamos lá. Pamela sendo sincera de novo. Ellos eran muy felices. Você repita com o som que você escolheu. Vamos lá. Hasta que un día la dueña del hogar adoptó un lindo gatito. Detalhe importante. Brasileiro, não sei porquê. Mentira, sei sim. Quando olha a letra D junto com a letra I, a gente puxa aquele som de. A gente diz dia, bom dia, né? Ou dinheiro, diretor. Então, esse som de pro D que nós usamos no português, no espanhol ele não existe. A letra D no espanhol, ela é sempre suave, sempre D. Então, hasta que un dia. Aqui você não pode falar dia, tá? Então, diga hasta que un dia. Hasta que un dia. Isso, suaviza. La dueña del hogar. E aqui outro ponto importante. Qual é o som da letra L no português? Quantos sons tem? No português são 2, tá? No português são 2. Como assim, Pamela? São 2 sons. A letra L no português tem som de L, de lábio, mas também, quando ela está no final de uma palavra ou antes de uma consoante, ela vira U. Então, nós dizemos coisas como pastel, o balde, você é alto, né? L que vira O. No espanhol, essa mudança não acontece. No espanhol, a letra L é sempre L. Então, você pode ter tido a tentação de ter transformado esse L aqui em U e dizer deu, ou del. Você vai manter esse L igualzinho. Del. La dueña del hogar. Língua bate lá no céu da boca. La dueña del hogar adoptó un lindo gatito. Di. Continuamos. El gatito creció y se convirtió. Viu? Tá vendo? Som de B aqui. El gatito creció y se convirtió. Outro detalhe importante, letra O no português, quantos sons tem?
Se você já viu mais de um episódio de Aprendendo com Histórias ou minha aula sobre pronúncia, você já deve estar careca de saber, que nem a gente fala aqui no Sul, que a letra O tem 3 sons no português. Ou seja, O aberto, O fechado e U se transforma em U. O aberto é aquele que nós usamos na palavra, por exemplo, fósforo. Ó, fósforo. E o fechado é o que usamos, por exemplo, orelha, ovelha, ovo. E a palavra ovo, nós vemos o terceiro som do O, que é o som do U. Ovo. Ué, mas ovo não se escreve ovo? Fica ovo, porque O, posição final no português, a gente transforma em U. Ok, Pamela, entendi no português. Vamos para o espanhol? No espanhol, a letra O ela é sempre fechada. Como se todas as letras Os que você vê no espanhol, você tem que colocar um acento circunflexo sobre elas. Então, você vai ver palavras como essa, que tem o O acentuado, você vai ter a tentação de dizer convirtió. Convirtió. Coloca um acento circunflexo sobre esse O. Convirtió. Ignora esse acento agudo, tá? A mesma coisa acontece com adoptou, convirtió. Isso é uma coisa que vai pegar bastante para você quando você estiver falando do passado. No, mi hermana entró a la casa, encontró un ratón en la cocina, agarró un pedazo de palo, le pegó en la cabeza, tá vendo? E tudo palavras que você instintivamente abriria e você diria, le pegó, pegou um pedaço de palo, entrou, percebeu? Vamos continuar. A aula de hoje tá detalhada, gente. El gatito creció y se convirtió en un gran cazador que estaba siempre al acecho. Diga. Un cazador que estava sempre al acecho. Duas coisas importantes. Letra Z no espanhol, Pamela, meu Deus do céu, como assim? Ali diz casador. Casador. A letra Z no espanhol, ela sempre tem som de S, para simplificar a sua vida. Caçador, ok? Então, sempre que você viu a letra Z, é som de S, tá? Esse som Z da abelhinha não existe no espanhol, tá? E, claro, preciso explicar também que na Espanha, que é um lugar onde acontece o fenômeno linguístico CPO, eles pronunciam o Z com a língua entre os dentes, tá? Então, eles dizem caçador, caçador, zorro, tá? Caçar. É assim que os espanhóis falam. Já na América, a letra Z é igual a S. Na maioria dos casos. Vai que tem alguma coisa aí que eu não sei, tá? Que no espanhol a gente não pode afirmar nada, porque são tantos falantes, são tantas formas diferentes de falar que quando sai alguma palavra nova, alguma forma diferente de pronunciar, eu não me impressiono, porque é uma variedade tremendamente grande, tá? Então, no espanhol sempre seja aberto a novas formas, a novas palavras, a novas formas de pronunciar, novos sotaques. Sempre seja muito aberto, porque o espanhol ele é falado por muitas pessoas, tá? Então, letra Z. Aqui, você se lembra que eu te falei aqui em cima do dígrafo LL? Então, dígrafo, 2 letras, um som. Existem também outros dígrafos no espanhol, e um desses dígrafos é o CH, que nós chamamos de el dígrafo che, que tem exatamente esse som. Ch, ch, ch. É o mesmo som que nós usamos na palavra tchau. Tchau. Por isso a gente diz al acecho. Al acecho. Isso, al acecho. Vai repetindo. Cansados de vivir en peligro. Depois de mim, vamos lá. Los ratones se reunieron para ponerle fin a tan difícil situación. Devagarzinho. Então, aqui, ratones. Ratones. É aqui onde as pessoas traumatizadas com R vibrante choram. Dica para você pronunciar esse R vibrante.
As pessoas, quando vão treinar esse R, tentam manter esse R por mais de 3 segundos. E fazem treinamentos como ratones. Tentam fazer isso, né? Mas o que sai é... né? Começa a vibrar e vira um ar depois. Não faça isso. Não faça isso, porque isso vai te frustrar, vai te começar a fazer acreditar que você não pode pronunciar. Então, uma dica que pode te ajudar é não tente fazer esse som durar tanto tempo. Tente fazer esse som dando intervalos um entre o outro. Por exemplo, assim, ó. Faz poucas vibrações em um curto espaço de tempo. Ra. Adiciona uma vogal depois. Ra. Re. Ri. Ro. Ru. Mas Pamela, ainda tá difícil. Vai devagarzinho. Se você repetiu muitas vezes, sabe quando a gente repete várias vezes uma palavra, parece que quanto mais a gente repete, menos a gente sabe? Nesse caso, sai do seu estudo, vai lá tomar um copo d'água, vai dar uma voltinha, depois você volta, tá? Porque não adianta ficar também tanto tempo em cima do mesmo que acaba confundindo, tá? Então, faz rápido. Los rato, isso, ratones. Não segura tanto tempo no R vibrante, tá? Los ratones se reunieron para ponerle fin a la tan difícil situación. Tú. Tan situación. Genial. En la reunión se discutieron muchos planes. Di. Falei meio rápido, né? Atenção aqui, ó. TI. Assim como no DI, o brasileiro transforma em DI, no TI, os brasileiros transformam em TI. Então, o brasileiro fala tigre, enquanto no espanhol nós dissemos tigre. Tigre, porque no espanhol a letra T ela é sempre suave, suavezinha. Então, discutieron, é assim que se pronuncia, discutieron, suave, tá? En la reunión se discutieron muchos planes, pero ninguno parecía ser bueno. Por fin, un joven ratoncito se levantó y dijo: J. Pamela, não consigo pronunciar a letra J. Um Robin. Como é que se fala isso? Um jovem. Pensa num gato que está sendo acorralado ou encurralado? Acho que é encurralado, né? Às vezes mistura isso. Pensa num gato que está sendo encurralado na esquina da sua sala de estar. O que o gato faria? Ele ficaria agressivo. Ele olharia para você e faria esse som. É o J do espanhol. Joven. Aí você coloca força. Joven. Esse som também é o som que nós vamos usar para a letra G quando ela estiver antes do E e do I. Por exemplo, genio. Genial, como eu sempre falo aqui. Girasol. Vamos lá. Por fin, un joven ratoncito se levantó y dijo, diga. Tengo un plan muy sencillo. Pero puede ser exitoso. Pero puede ser exitoso. A letra X no espanhol, ela depende da posição que ela está na palavra para a gente saber que som a gente vai usar, tá? Quando ela está no meio da palavra ou no final, nós usamos sons de KS. Por isso que a gente fala éxito, que é sucesso,
Por isso que nós falamos excelente, não é excelente, é excelente. Examen. E quando ela tá no final da palavra, tórax, tórax, assim como no português, sem abrir esse O, hein? Tórax. Agora, quando o X está no início da palavra, ele vai ganhar o som de S. Então fica, por exemplo, o instrumento, que é aquele instrumento que muitas vezes a gente vê como brinquedo, é o xilófono. Xilófono. Se escreve com X, mas se pronuncia com S. Xilófono. E se escreve xilófono, tá? Inclusive, só para comentar uma história aí para quem é novo, para quem nunca ouviu essa história, eu costumo sempre contar que quando eu fui casar, eu tive que contratar uma maquiadora. E eu conheci ela pela internet, pelo Instagram, né? Coloquei lá maquiadora em Córdoba, Argentina. E aí encontrei uma tal de Ximena com X, era o nome dela. Falei, meu Deus, como é que se pronuncia esse nome? Eu falei, Ximena. Espero que eu não precise falar o nome dela. Contratei ela. Ela tava lá me maquiando. No final, depois ela me maquiar, eu tava com medo de falar o nome dela. Eu chamava ela tentava não fazer referência ao nome dela, né? Pra não ter que pronunciar o nome dela. Então, acabou que eu tava esperando, tipo... E ela mesma, eu não sei se ela sentiu que eu não sabia o nome dela. Aí ela falou como se eu não soubesse o nome dela. Ximena, aqui você tem que procurar aqui no meu WhatsApp, ó, Ximena. Ela falou, é Ximena o nome dela, eu ia chamar ela de Ximena. Imagina a reação dela se eu tivesse chamado ela de Ximena. Por quê? Porque nesse momento me faltou o conhecimento de que X no início da palavra tem som de S. Mas Pamela, você é uma nativa. Como é que você não sabia que o nome dela era Ximena? Como é que você não sabia se você é uma nativa do espanhol? Porque, vou ser sincera, são pouquíssimas, dá pra contar nos dedos, as palavras que começam com X no espanhol. Xilófono, ximena e xenofobia são as três principais, tá? Pode ter mais? Pode, mas vai ser difícil você ver na vida. E é por isso que eu não sabia desse detalhe, que X no início é S, porque a gente vê pouquíssimo X no início das palavras, inclusive sendo nativos, tá? Então, que fique para você só como um detalhe, que o X é um S, tá? Porque você vai precisar usar muito pouco, mas você não pode esquecer que X no meio da palavra e no fim é KS. Não me fala, por favor, excelente, excelente, excelente. Bien? Excelente, sí, una palabra que usamos un montón. Seguimos. Atemos un cascabel al cuello del gato. Ahí teve bastante L, né? Y por su sonido sabremos siempre el lugar donde se encuentra. La ingeniosa propuesta fue acogida por todos los ratones. E você se lembra que eu te falei? O som do gato bravo é tanto para a letra J como para a letra G antes de E e G antes de I. Então, ingeniosa fue acogida. Bien. De repente, un viejo y sabio ratón se levantó y les preguntó. Di. Muy bien, pero ¿quién de ustedes le pone el cascabel al gato? Todos los ratones se quedaron calladitos. Moraleja. Moral da história. Es más fácil decir las cosas que hacerlas.
Muy bien, ya leímos el texto completo, ya revisamos todas las palabras que están destacadas en el texto, ya verificamos la parte de la pronunciación. Vamos ahora para la parte que más me gusta. No sé ustedes, pero me encanta cuando llevamos el conhecimento hacia la prática. Tá? Porque agora você já ouviu a história completa, já revisou o texto. Agora que você já fez tudo isso, nós vamos ativar a sua aprendizagem sinestésica, ou seja, partir para a prática, colocar a mão na massa. Os exercícios que nós vamos fazer agora são para que esse conhecimento que você aprendeu agora nesse texto, todas essas palavras novas, a pronúncia nova, tudo que você viu, para que esse conhecimento se fixe na sua memória. Assim você vai poder lembrar dele depois, quando você precisar. Por exemplo, quando você estiver em uma conversa, escrevendo um texto em espanhol, você precisa ter essas palavras disponíveis na ponta da língua ou na ponta do seu lápis. Vamos começar? Bien. Vamos começar com o exercício de fixação nível 1. Pamela, o que é esse nível 1? Esse nível tem a ver com a dificuldade do exercício, tá? Nível 1, nós vamos pegar leve na dificuldade. Você até pode sentir que é fácil para você, mas não pare. Chegue no nível 2 pelo menos, porque no nível 2 a coisa fica um pouco mais difícil, tá? Como é que vai funcionar? Aqui você vê uma lista de palavras em espanhol. Você vai passar para o português, junto comigo, tá? Vamos lá, me conta, qual é a tradução de ratones para o português? Ratos. Cocina, no contexto do texto, tá? O que quer dizer cocina? Ui, cozinha. Cozinha, ou qual era o outro significado que eu tinha te contado? Fogão, fogão. Ellos quer dizer eles. Dueña, dona. Hogar, lar. Ou também, em outros contextos, lareira. Isso, al acecho. El gato estava sempre al acecho. A espreita, pronto para atacar. Espreita, isso. Tá certo. Ah, faltou a crase. A espreita. Vivir em peligro. Viver em perigo. Opa, perigo. Perigo. Reunião. Isso, fácil. Reunião. Planes. Planos, isso aí. Sencillo, simples do português. Exitoso seria alguém ou alguma coisa bem-sucedido ou bem-sucedida. Ou dá para dizer também de sucesso. Cascabel pode ser o chocalho. Chocalho. Cuello, cuello. Pescoço, que eu não tenho esse cedilha aqui. Pescoço. Sonido quer dizer som. Siempre, muito fácil. Sempre. Acogida, a ideia foi acogida. Isso aí, acolhida. Viejo, velho. Calladitos, caladinhos, quietinhos, de boquinha fechadinha. Tá? Vamos lá. Exercício de fixação nível 2. Agora que a coisa fica mais difícil, porque antes você estava no seu terreno, que era o português. Agora você vai ter a lista de palavras em português, desculpa, e você vai ter que passar para o espanhol. E você não vai ver a palavra aqui escrita em nenhum lugar. Inclusive, se você anotou as palavras que você aprendeu e você está com seu caderno de espanhol agora, eu peço que você feche ele e tente fazer esse exercício sem olhar para suas anotações, tá? É assim que a gente vai ver se você realmente aprendeu, tá? Se você realmente... Ai, Pamela, não me lembro. Aí você olha, tá? Mas faz o seu possível, tá? Dá o teu melhor. Ratos. Ratitos. Né? Não. Inclusive, a palavra rato, ela existe no espanhol, mas o que quer dizer? É falso amigo. Rato quer dizer um curto período de tempo, tá? Cuidado. Rato é raton, ou se o rato for maior, né? Como é que se diz? Rata.
Cuidado, não vai achar que ratone é o macho e que rata é a fêmea, tá? Ratone é rato e rata ratazana, tá? Cozinha, como é que se fala cozinha? Muda um pouquinho a forma de escrever, se lembra? Cocina. Eles. Eges. Hã? Não. Ejos. Dona. Esse aí tinha que ditongar. Dueña. Lar. Hogar. Isso aí. A espreita. Esse aqui era difícil. Você se lembra? A espreita. Al acecho. Al acecho. Viver em perigo. Vivir em peligro. Reunião. Isso, muda um pouquinho a forma de escrever. Opa, peraí. Reunião. Enquanto isso, você já vai... Se você tiver com papel e caneta na mão, já vai escrevendo a tradução, indo se adiantando ao que eu estou fazendo, tá? E não tenha medo de tocar o pause para parar o vídeo, se você precisa de tempo para escrever. O que importa é que você esteja aqui aprendendo com a qualidade de parar, fazer o exercício e depois ver a resposta. Não adianta você ver a resposta antes de você responder. Senão vai estar jogando no lixo todo esse exercício, tá? Então responde antes de mim. Planos em espanhol. Se você disse planes, certa resposta. Simples. Te lembra que tinha 2 L's? Sencillo. Se você falou sencillo, certa resposta. De sucesso. Exitoso. Chocalho. Lembra que é o falso amigo? Cascavel. Pescoco. Como é que se diz pescoço? Cuello. Som. Sonido. Sempre. Isso, era só adicionar o i, né? Você lembrou, né? Sempre. Acolhida. Acogida. Acogida. Velho. Viejo. Caladinhos. Calladitos. Bien. Aqui terminamos o exercício nível 2. Se você participou comigo, fez tudo direitinho, olha, deixa eu te dar os meus parabéns. Porque se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, é muito provável que você esteja realmente querendo aprender a falar espanhol. Isso já mostra que você está acima da média. Alguém comum e mediano estaria gastando seu tempo aonde? Vendo filme, redes sociais, não estaria aqui sério como você está. Então, eu quero te dar os meus parabéns. Se você ainda não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, já se inscreve e ative o sininho para você ser avisado todas as vezes que a gente subir novos episódios, porque nós subimos uma vez por semana um episódio diferente de Aprendendo Espanhol com Histórias, nessa mesma modalidade. E quintas-feiras às 12 em ponto, nós temos aula ao vivo, tá? Não é gravada, é aula ao vivo que eu faço com vocês aqui no YouTube. É ótimo porque você consegue interagir comigo e inclusive fazer as suas perguntas ali mesmo durante a aula, tá bom? É isso aí, muitíssimas graças por estar com nós. Se você quiser revisar essas palavras, recomendo que você revise elas daqui a 7 dias, depois daqui a 15 dias, depois daqui a 30 e depois quantas vezes mais você quiser, certo? Muchísimas gracias por todo. Nos vemos lo antes posible. Adiós.